Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite! Hoje é quinta-feira, o dia de nosso encontro, o dia de Quintas com Péricles Ramos. E hoje teremos um programa sensacional. Então fique atento, se ligue aí porque o nosso programa vai ser joia, tá bom? Mas antes de começarmos, não se esqueça de fazer sua inscrição. Olha, faça a sua inscrição para que você possa participar do chat, deixar seus pedidos de oração, conversarmos, se interarmos mais, ficar atento e perceber os programas novos que estarão acontecendo. É muito importante. E caso você ainda não seja, caso você já seja inscrito, deixe o seu joinha. Não deixe para depois não, porque acaba esquecendo, tá bom? Deixe logo o seu joinha, deixe os seus comentários e vamos participar para que este programa, o conteúdo deste programa chegue a mais e mais pessoas e outras pessoas conheçam também de Jesus Cristo e o seu maravilhoso amor. Hoje estamos recebendo aqui um amigo que está fazendo a estreia no programa. Tudo bom, pastor Wesley Paim? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Péricles. É uma alegria poder estar aí com você no seu canal em um momento tão especial, onde estamos compartilhando aí mensagens de poder, mensagens da palavra de Deus. Obrigado pelo convite, um abraço a todos os que estão nos assistindo e nos ouvindo hoje, na quinta-feira, ou em algum outro dia, algum outro momento aí no decorrer da semana, ou algum outro período. Muito bem. Pastor Wesley, eu estou vendo o senhor assim, bastante protegido, parece que o local onde você está frio. Onde é que o senhor está? Eu estou em Bom Sucesso, na região aqui de Petrópolis, na região de Itaipava, né, na cidade de Petrópolis. Eu sou pastor no distrito, né, de Araras. Aqui está bem frio. Essa madrugada, essa noite passada, deu 11 graus e na noite anterior deu 8 graus. E eu sou alguém afeito ao calor. Então, a temperatura para mim acima de 25 graus é ideal. Então, imagina aí, para mim o frio acaba sendo mais intenso. Mas, pastor Wesley, o senhor é daqui do Rio de Janeiro mesmo? Sou carioca, sou nascido no Rio de Janeiro, mas meu pai saiu cedo para poder fazer teologia, foi para Pernambuco, eu tinha 7 anos de idade, depois foi para a Bahia, depois ele se formou, aí nós começamos a mudar muito de lugar. Essa vida do pastor, né? Nós fomos para estudar no colégio interno, e aí vamos andando, né? Certo. Então, e o seu ministério? Começou por onde? O meu ministério começou em São Paulo, em 2002. Eu fui pastor capelão no colégio Ellen White, na área de educação. Fui auxiliar na igreja do Capão Redondo, simultaneamente, né, ajudei ali, foi um grande aprendizado. Depois fui pastor auxiliar na igreja do Jardim Alvorada, também no Capão, ali perto do MASP, né, num distrito ali, e como sempre tive o sonho de ser missionário, recebi um chamado para trabalhar no Amazonas. Trabalhei no Amazonas, cidade de Codó, de Caxias, no distrito de João Paulo, em São Luís. E depois fui para... No caso, essas cidades são em Maranhão, né? No Maranhão, são cidades no Maranhão. No Maranhão. E depois eu fui para o Amazonas, onde trabalhei na cidade de Rio Preto da Eva, fui pastor do colégio lá no IAI,
e também trabalhei na cidade de Maués, onde tive o privilégio de trabalhar com tribos indígenas, né, comunidades indígenas. Nós tínhamos lá 17 igrejas quando eu cheguei, saímos com 21 igrejas, abrimos algumas igrejas lá, e foi assim, algo muito especial, em especial para nós que somos adventistas, porque parte da história do adventismo aconteceu ali naquela região. O pastor Léo Hallowell, ele começou pregando o evangelho aos indígenas naquela região de Maués. E eu tive o privilégio de conhecer uma senhora que foi batizada pelo pastor Léo Hallowell. Maués é uma cidade de pessoas longevas, e ela tinha 101 anos e ainda administrava um hotel. Ela e a irmã administravam lá um hotel. Então foi um lugar assim bem atípico. Eu não cheguei a fazer funeral de ninguém, de nenhum idoso, apenas alguns jovens que morreram por causa de acidente, 2 na realidade, mas é uma cidade bem... as pessoas lá vivem bastante tempo. Que maravilha, hein? É uma bênção trabalhar com pessoas assim. Imagina 101 anos e ainda trabalhando ativa, né? Trabalhando, ativa, viva, uma memória fantástica, uma força fantástica, é impressionante. Há algumas matérias, se eu não me engano, a Record, um tempo atrás, fez uma matéria sobre o pessoal lá de Maués, que são longevos. Faz bastante tempo isso, mas tem também. Mas, pastor, me diga como você veio parar aqui no Rio de Janeiro? Eu estava trabalhando em Maués e houve a oportunidade, a necessidade de um preceptor aqui para o IPAI, colégio que temos aqui na região serrana, também fica pertinho daqui de onde eu moro, e para ser preceptor é um pouco desafiador, né? Nem todos os pastores têm este perfil, e o pastor Montano, na época, estava com dificuldade de alguém que aceitasse esse desafio. Eu gosto de trabalhar com jovens, trabalhei em colégio, no início do ministério, trabalhei no IAI, e essa é uma área também que me encanta muito. E aí, meu pai era pastor aqui, fizeram contato, perguntaram se aceitava, eu aceitei, vim trabalhar, e aí viemos para cá. Trabalhei no IPAI, como preceptor por 3 ou 4 meses, porque eu já cheguei no final do ano. Depois fui para Três Rios, no distrito de Três Rios, e fiquei lá por 4 anos. Depois fui a Itatiaia, Duque de Caxias, na região aí da Baixada, onde ficamos 6 anos, onde tive o privilégio de lhe conhecer e termos ali algumas atividades da família, né, congressos da família em Itatiaia, Vila Rosário, enfim. E agora estou aqui na região de Araras, começando uma nova etapa da vida aí desde fevereiro. No friozinho da serra, né? O friozinho da serra, me adaptando aqui a esse friozinho. Mas, pastor, nós queremos agora ouvir a mensagem que o senhor trouxe para nós nessa noite. Mas antes, vamos fazer uma oração? Então, você que está em casa, aí, feche seus olhos e vamos buscar o Pai. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que tu nos concede de podermos estudar a tua palavra com liberdade e em tranquilidade também. Suplicamos agora, Senhor, que tu possa inspirar o pastor para que ele possa trazer uma mensagem forte, uma mensagem vibrante que vem do teu trono da graça para fortalecer, para nos animar na nossa caminhada cristã. Isso nós pedimos com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, estes momentos agora são todos seus. Muito obrigado. Que Cristo Jesus, de maneira especial, possa falar ao meu e ao seu coração. Querido amigo, querido ouvinte, querido amigo que nos assiste, que está nos acompanhando e que tem acompanhado este canal, antes de meditarmos na palavra, quero convidá-lo a uma vez mais a se inscrever, se você não é inscrito, a curtir esta mensagem e outras mais, porque toda vez que você faz isso, você acaba dizendo ao YouTube que são mensagens relevantes e importantes para as pessoas que procuram conteúdo de qualidade. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4, onde nós vamos meditar nesta noite. Eu tenho meditado um pouco no processo de chamado que Deus tem feito e que Deus faz para cada um de nós. O desafio de viver o cristianismo no tempo em que nós vivemos tem sido enorme. E eu tenho
encontrado dilemas dos mais diversos, tanto pessoais quanto com as pessoas que administram e que trabalham como pastor e lido. E quais são as respostas de Deus, da palavra de Deus para a nossa vida, como nós podemos enfrentar estes desafios. Abriu aí a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu quero lhe convidar uma vez mais para orarmos e pedir que, de maneira especial, o Espírito de Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Grandioso Deus, está aberto o teu livro. Estamos reunidos nesta noite para ouvirmos uma mensagem de poder. Entendemos que vivemos as últimas horas da história deste mundo. Portanto, precisamos de maneira especial do poder do alto. Inunda-nos com o teu poder neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. O povo de Deus estava escravo no Egito há mais ou menos 400 anos. Moisés tinha 80 anos de idade quando isto acontece, quando Deus aparece a ele na sarça, diz que viu o sofrimento, ouviu o clamor, que vê, que sente, que sabe da angústia do povo, e que Deus estava agora vindo para trazer libertação. E então Deus vira para Moisés, no versículo 10, e diz assim: agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Eu estou usando a Bíblia na versão Nova Almeida atualizada. Ela pode ser um pouquinho diferente da versão que você tem, ok? Veja, Deus está chamando Moisés para uma missão. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos chamados a viver de uma maneira. Moisés estava no deserto, Moisés era fugitivo, Moisés tinha deixado o Egito por causa de escolhas e decisões que ele tomou que não foram legais, porque ele quis libertar o povo à sua maneira. Isso fez com que ele fugisse. Agora ele estava no deserto, já com 80 anos de idade, já não estava tão jovem mais, já não tinha as facilidades e a perspicácia da juventude. E quando Deus traz esse chamado para Moisés, vem então a primeira resposta ou desculpa de Moisés. Nós encontramos aí no versículo 11. Moisés diz assim para Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Pensa comigo, meu querido amigo. Quem era Moisés? Moisés havia estudado nas melhores universidades. Ele teve o melhor professor. Ele era filho da filha de Potifar. Ele foi criado no palácio de Faraó. Ele foi criado no palácio. Ele foi criado entre as melhores pessoas, as mais inteligentes. Ele tinha o melhor em termos de educação. Esse foi o contexto que ele cresceu. Ele foi formado na arte da guerra. Ele sabia o que fazer. Moisés tinha um belo currículo. Entendamos isso. Mas, pelo tempo que estava no deserto, já 40 anos da sua vida ali, e cuidando de ovelhas, do rebanho, do seu sogro, já sem colocar em prática o idioma, sem colocar em prática tudo que havia aprendido, sem vivenciar tudo isso, Moisés já não se sentia mais capacitado. E o que me toca o coração, e às vezes me assusta, digamos assim, é a resposta que Deus dá para Moisés. E para mim é algo intrigante. E isso se repete em vários chamados. Eu vou citar daqui a pouco essa mesma postura divina. No versículo 12, então, nós temos a resposta de Deus para Moisés. Deus respondeu: eu estarei com você. E eu quero parar aqui. Ele diz que este será o sinal e que o povo iria voltar para o monte, que iria adorar ali, mas eu quero estar com essa primeira parte do versículo: eu estarei com você. Deus não faz uma lista das qualidades de Moisés. Deus não explica para Moisés porque ele está chamando. Deus sequer dá ideia
para a pergunta, o questionamento e a situação de Moisés. Ele simplesmente diz: eu vou estar com você. E aqui, para mim, quando estive lendo e relendo, esse texto fala muito ao meu coração. Porque muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, nós nos sentimos incapazes de viver os desafios do Evangelho. Amar o nosso semelhante, aqui, quando eu digo o semelhante, eu não estou falando daquele que nos faz bem, eu estou falando do inimigo, que é um desafio do Evangelho, né? De não termos inimigo, por exemplo, de amar aquele que nos faz mal. Como é que a gente reage a isso? Como é desafiador viver isso? Deus olha para você e diz: eu estarei com você. E isso é tremendo. Um pouco mais à frente, Moisés diz: quando eu chegar lá e falar para o povo, eu vou falar em nome de quem? No versículo 14. E aí Deus diz a Moisés: você vai dizer que quem te enviou é o eu sou. E esta palavra, esta identidade de Deus, ela é tremenda. Porque Deus está dizendo para Moisés que ele é aquilo que Moisés iria precisar quando Moisés precisasse. O que Deus diz para nós hoje é que ele é o que nós precisamos quando nós precisamos. Então, é o eu sou que se propõe a estar conosco, a viver a nossa vida, para que nós possamos cumprir a missão de sermos libertadores, para cumprir a missão de levar paz a vidas que estão tão bagunçadas nessa sociedade, que estão sem noção de como viver. Em Atos, quando Paulo está pregando, está falando lá e discursando diante de Agripa, Paulo vai relatando o seu chamado, o seu encontro com Cristo Jesus, e ele diz que Deus o chamou para abrir os olhos das pessoas e para conduzi-las para a luz, para tirá-la das trevas. Eu gosto dessa figura de linguagem, abrir os olhos. Ninguém consegue discernir quem está em trevas enquanto ele não descobre o que é luz. Se você nunca viu a luz, você não vai saber o que é luz. Mas para que você possa ter esse discernimento, é necessário abrir os olhos. E Paulo tem esta noção que Deus o chamou para abrir os olhos, para sermos abridores de olhos, libertadores, para levar as pessoas a uma vida com Cristo Jesus, a uma paz que excede todo o entendimento, a um viver que nos leva a uma plenitude de vida, como ele promete em João 10:10. Ah, pastor, mas é tão complicado, é tão difícil, eu sei. É extremamente desafiador. Mas a questão não são os desafios. A questão é quem está conosco. Esta primeira desculpa de Moisés, ela pode ser associada a uma outra, que nós vamos ler daqui a pouco, encontramos no capítulo 4 de Êxodo, e eu quero convidá-los aí a ler aí o versículo 1, até o versículo 1 e o versículo 2. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que tenho a dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Veja, Deus havia dito aqui no versículo 18 do capítulo 3, que o povo iria ouvir. E ouvirão o que você vai dizer, diz o versículo 18. Deus falou: eu vou estar com você, você vai falar para o povo e eles vão ouvir. A desculpa de Moisés, Senhor, eles não vão acreditar em mim. Deus estava dizendo que iria, Deus já havia dito que daria certo, Deus já estava mostrando para ele o que iria acontecer. Mas ainda assim ele estava dizendo: olha, eu sou fugitivo, eu sou procurado lá, eu estou velho. E aí no versículo 2, Deus de novo não perde tempo discutindo com Moisés, diz: o que é que você tem na sua mão? Moisés diz: eu tenho um bordão, eu tenho um cajado, eu tenho um pedaço de pau rústico, que é para me apoiar, para puxar uma ovelha, para tocar para espantar um bicho, para proteger, enfim, mas é um galho, nada demais.
E Deus, então, faz um milagre com este galho. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, a questão não é o que você tem, não é as suas qualidades. A questão não é, se você é capaz ou não. A questão é quem está com você. Deus pega aquilo que ele tem na mão, que era sem grande significado, sem grande importância, sem grandes qualidades, e Deus opera um milagre. Deus está dizendo para Moisés assim, é através de você, mas não são as suas qualidades ou a sua falta delas, não é a sua capacidade ou a sua incapacidade, é quem está com você. Você consegue me entender, querido amigo? Você que está me ouvindo nesta noite. No versículo 10 do capítulo 4, Moisés então apresenta uma outra desculpa. Eu digo a segunda, porque esta do versículo 10 e a do capítulo 3, que nós lemos a primeira, elas são semelhantes, elas estão na mesma área. Ele diz assim no versículo 10, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés vê os milagres, Moisés diz, Senhor, não dá, eu não sei falar, eu sou... E aí Deus responde no versículo 11, quem é que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou quem vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Uma vez mais, Deus olha para Moisés e diz, Moisés, entenda uma coisa. Você pode não saber falar idioma nenhum. Você pode até ser mudo. Eu te escolhi, eu estou te chamando. Você é meu representante, você é o agente que vai trazer libertação a este povo. Então, meu amigo, não se preocupe com as suas incapacidades, porque se você precisar de poder para falar, de eloquência, eu vou falar através de você. Eu sou o Criador, eu sou o que sou. Moisés, entenda, o grande desafio da sua vida não são aqueles que você vai enfrentar. É você descobrir e aprender a confiar em mim, estar na minha presença, porque o eu sou estará com você. E eu serei para você o que você precisa quando você precisar. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a parar de olhar para os problemas, para olhar para aquele que está conosco. Deus tem nos chamado, a cada cristão, a cada pessoa que se diz pertencer a Cristo Jesus, como Isaías diz que se chama pelo meu nome, ou seja, cada um que é cristão, e ele diz que formou para a glória de Deus, para honrar e glorificar o nome. Nenhum cristão vive para si, nós vivemos para representar Cristo Jesus. Aliás, a criação traz, deixa em nós o DNA de relacionamento com Deus e sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Todos aqueles que se relacionam conosco precisam enxergar Deus em nós. E qual é o desafio? A nossa natureza é pecaminosa, porque a natureza pecaminosa ela degradou a imagem de Deus em nós. O Evangelho nos diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Como ser nova criatura? Parando de olhar para nós mesmos e voltando os nossos olhos para Cristo Jesus. Será que Cristo foi o que Moisés precisava e o que o povo precisava enquanto eles estavam no deserto? Se você lê esta história da libertação, você verá que sim. Deus foi fogo à noite, coluna de fogo. Quando precisava esquentar do frio, lá estava a coluna. Deus foi nuvem, sombra. Deus trouxe um tempo ameno no calor terrível do deserto. Deus foi comida quando o povo precisou.
Deus foi água quando o povo precisou. Aliás, até quando Moisés resolveu bater na rocha, quando Deus disse que era para falar, Deus não deixou de ser aquilo que o povo precisava, a despeito de Moisés ter perdido a cabeça, porque Deus é o que nós precisamos, a despeito de nós. Eu entendo uma coisa, meu querido, a sua família pode ser melhor. A sua casa, o seu trabalho, pessoas podem ser transformadas por ter um encontro com você, simplesmente porque Deus está com você. Porque Ele te escolheu, Ele te chamou para ser abridor de olhos. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Vamos a Mateus capítulo 28. Deus faz a mesma coisa com Gideão. Gideão diz assim, quem sou eu para poder libertar o povo? O povo estava lá sofrendo, plantando, escondido. E Deus chama Gideão, mais novo, menor, da menor família. Deus diz para ele, eu estarei com você. Deus fez isso com Jeremias. E se você olhar os chamados, Deus vem fazendo isso ao longo da história. Deus faz isso com Maria. Quando o anjo aparece lá e conta para ela que ela iria ficar grávida, a primeira coisa que o anjo diz é que Deus estava com ela, antes de dizer para ela qual era a missão. O que é que ela iria viver? Deus diz, o anjo diz, Deus está com você. Você é uma mulher abençoada. E agora no capítulo 28 de Mateus. E eu quero te convidar aqui a ler o versículo 18 até o versículo 20. Nós temos aqui a grande comissão. Jesus diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado ou que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos... Ei, viva pela palavra, ensine, pregue, fale, seja fiel. A grande comissão é isso, o chamado do viver cristão é isso. Ensine a guardar e a viver todas as coisas que estão na palavra. Qual é a sua desculpa? Não sabe falar? Há um Criador que fez a boca. Ele está dizendo para você, eu estou com você. Você vem de uma família humilde, o menor da sua família, não importa. Deus está dizendo, eu estou com você, o Todo-Poderoso, eu sou, e eu serei aquilo que você precisa, quando você precisar. Será que nós não estamos nos preocupando com coisas que não deveríamos nos preocupar? Será que por alguma razão nós não estamos focados em coisas que não são tão importantes? Que são importantes, são necessárias, mas não são primordiais. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, Paulo, eu creio que Paulo é o autor desta carta, e há uma grande discussão sobre isso, mas isso não vem ao caso. Certo é que o seu autor é inspirado por Deus, ela está no compêndio sagrado. Há um convite muito especial ali, para nós estarmos olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem você está olhando? O que é que você tem contemplado? Onde estão depositados os seus olhos? Há um pensamento do pastor Amin Rodô, eu admiro, foi meu professor, e ele diz que, cita em um dos seus livros, ele diz o seguinte, a água que entra no barco é sempre mais letal do que a que está fora dele. Eu gostei demais desse pensamento. Sabe por quê?
Porque às vezes nós estamos cheios de desculpas, estamos permitindo entrar em nós, através da contemplação, da leitura e de certas outras coisas, tudo aquilo que nos desqualifica quando nós somos chamados pelo Rei do Universo. Mas nós somos chamados pelo Criador do mundo. Não somos apenas chamados, ele se propõe a estar conosco para sermos abridores de olhos, para sermos luz, para sermos sal, para gerarmos transformação na vida, para sermos uma nova criatura. Mas talvez como Moisés e outras pessoas que foram chamadas, nós estamos preocupados demais com as nossas qualidades ou com a nossa falta de capacidade. Nós achamos que precisamos ter isso, aquilo ou aquilo outro. Nós, enfim, nos sentimos pequenos demais para a missão e o somos de fato. O somos porque a garantia das coisas do céu não depende de nós, depende de Deus. Então, vivermos a missão não é uma questão de quem nós somos, mas de quem está conosco. Ser nova criatura não tem que ver com aquilo que eu sou capaz de fazer, viver e de mudar. Tem que ver com aquele que está comigo e fará a transformação em mim. Porque ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o eu sou. E o eu sou é aquilo que nós precisamos quando nós precisamos. Isaías, capítulo 1, versículo 19, eu quero terminar com este texto. Eu amo este texto. Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ah, meu querido amigo, que está comigo nesta jornada para Canaã celestial. Como a nossa vida pode ser melhor se nós ouvirmos a palavra de Deus. Se nós nos propusermos a aceitar a presença de Deus. Se nós entendermos que o Criador do mundo está conosco. Se nós pararmos de colocar água para dentro do barco, e se continuarmos colocando as nossas desculpas invariavelmente, cedo ou tarde, nós iremos a pique, nós iremos naufragar. E quando eu trabalhei no Amazonas, na comunidade em Ribeirinho, aprendi algumas coisas. Entre elas que você não cruza uma onda com barco na lateral, sempre de frente. Por um descuido, uma vez, eu acabei deixando o barco na direção errada e andei tomando uns tapas, como se diz lá, na lateral do barco. O barco estava cheio de material para distribuir para as igrejas, para os irmãos, e foi uma angústia enorme, porque estava bem agitado o rio lá, os rios são grandes, e ventava muito naquele dia, e por um milagre, apenas por um milagre, eu não naufraguei naquele momento. Eu estava sozinho, a pessoa que costumava cruzar os rios comigo, me acompanhar, que era alguém acostumado a navegar por ali, não pôde estar comigo, eu precisava fazer aquela viagem. Como sou meio aventureiro e, como a minha esposa diz, meio sem juízo, sem medo, né? Acabei entrando e certo é que daquele dia em diante nunca mais descuidei da posição do barco em posição às ondas. Porque, de fato, o que é mais perigoso é a água que entra dentro da embarcação do que a que está por fora. Porque se você conseguir manter a água do lado de fora, de jeito que a embarcação não vire, você estará seguro. Por mais que vente, por mais que balance, se não entrar água, você estará seguro. A pergunta é, o que é que você tem contemplado? Porque é aquilo que nós contemplamos, que vai entrando e formando o nosso caráter. Nós somos transformados por isso, através da visão, da audição, das conversas, das amizades, dos círculos, enfim, das crenças que temos a nosso respeito.
as famosas crenças limitantes. Ei, o Senhor está dizendo assim, se você quiser me ouvir, e o que Cristo Jesus tem para dizer para você hoje? Eu estou com você. E o Criador do mundo é o suficiente. Porque Ele é o que você precisa quando você precisar. Você está desanimado? Deus é a força. Ele é o ânimo. Está sem esperança? Ele é a esperança. O mar está fechado, o exército está atrás, você não vê saída para a sua vida. Ele é aquele que pode abrir o mar e vai abrir o mar. Talvez a questão seja doença, finanças, eu não sei, a lista a gente pode fazer aqui e ela é infindável. O que me chama a atenção no relacionamento de Deus com Moisés, com Gideão, com Jeremias, é que Deus não se detém com os problemas que cada um enfrenta e com as desculpas que cada um tem. É como se Deus se ignorasse. Você chega e faz, eu estou com esse problema, Deus olha para você e diz assim, ok, está tudo bem, não tem problema não, eu estou contigo. Ah, mas eu sou. Deus é pleno. E a plenitude de vida está em viver com Cristo Jesus. Um dos conselhos que temos na Bíblia para viver na presença de Deus e a plenitude é contemplação. O que você tem contemplado? Quanto tempo você tem gastado para olhar, para meditar na vida de Cristo Jesus? Para pegar cena a cena daquilo que ele viveu, que ele passou, e de repente tirar em 1 hora, permitindo que a sua imaginação vá recriando aquelas cenas, aqueles momentos. Eu gosto de ver Moisés aqui conversando com Deus. Gosto de ver Deus olhando para mim nos desafios que tenho e olhando assim, dizendo assim, ei, você está chorando, está preocupado por quê? Eu estou aqui. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Meu querido amigo, em nome de Cristo Jesus, viva pela palavra. A garantia de Deus é que Ele está com você. Ele te chama, Ele quer te usar e, acima de tudo, Ele quer fazer de você uma nova criatura, pela presença dEle na sua vida. Então, em momento algum, desanime. Não importa se as ondas estão altas, se parece que a embarcação vai cair. Não importa, Ele está contigo. E se Ele está contigo, Ele será o que você precisa quando você precisar. Que a graça de Cristo Jesus e a palavra de Deus traga paz ao seu coração nesta noite. Ou no momento em que você estiver vendo e assistindo esta mensagem. Ou no momento em que você estiver passando pela maior provação da sua vida. Lembre-se, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, está contigo. E Ele será para você aquilo que você precisa quando você precisar. Posso orar por você? Feche seus olhos. Grandioso Deus, estamos nesta noite, uma vez mais, entrando na Tua presença. Clamando em nome de Cristo Jesus. Fale ao nosso coração, como falaste ao coração de Moisés. Eu estou com você. Que independente dos desafios que nós possamos ter, entendamos que o Eu Sou está conosco e o Deus Todo-Poderoso será para nós aquilo que nós precisamos quando nós precisarmos. Conforta-nos, fortalece-nos e traga plenitude à nossa vida em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite maravilhosa em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado por essa mensagem de poder, essa mensagem de entrega, de confiança em Deus, que Ele fará o que for necessário para a nossa vida, não é? Amém. É muito importante Amém. isso. Verdade. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus abençoe cada vez o seu ministério. E muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
E a você Foi que uma esteve alegria e conosco, um prazer. fique preparado para voltar, hein? Voltaremos. Vamos às ordens. E a você que esteve conosco até o momento, muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam te incentivar, te animar e nos encontraremos na próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.